Mas não tá mais. Oi, pessoal. Entrou. Olá, pessoal. Boa noite. Vou chamar a doutora Mariana. Estavam 70 e poucas pessoas. Nós estamos sem internet, então. Agora estamos juntos. Oi, pessoal. Eu estava aqui falando com as paredes, literalmente, e achava que tinha conexão, e o problema de conexão era nosso. Doutora, desculpe, doutora. Eu estava aqui sem conexão e achando que era a senhora que estava sem conexão. Cara, me assusta assim, deu nervoso. Agora deu nervoso. Acredita? A senhora acredita nisso? E eu aqui, doutora, e não tinha conexão. Pessoal, peço desculpa. Eu quero pedir desculpa para quem não estava assistindo, então o pessoal está voltando. Foi um problema de internet aqui na Objetiva, né? E eu fiquei, eu fiquei uns 3 minutos falando com as paredes, tá? Desculpe, pessoal, literalmente isso. Mas obrigado por isso que vocês estão voltando e pela compreensão. A senhora está falando há pouquinho, quando nós tivemos essa parada, a respeito do que é o intensivista, né? Que é uma especialidade que hoje tá na moda, tudo na moda não se ouve falar muito, né? Enfim, o que é o intensivista para nós entender um pouquinho melhor a sua atividade? Então, como eu estava falando, não sei se escutaram, mas o intensivista, então, ele é o médico de UTI, tá? O que significa isso? Significa que é o especialista, né? A gente faz uma residência, né, médica, uma especialidade, uma especialização, para tratar as doenças na sua forma mais grave, tá? Então, esse é o papel do intensivista. Infelizmente, existiu uma demanda, um incremento da demanda muito abrupto, né? Infelizmente, o número de intensivistas está aquém do necessário nesse momento, né? O que acaba é que a população tá por sofrer, né? Por essa falta do especialista nesse momento de pandemia aí. E, infelizmente, não adianta só ter o médico generalista, né? Ou médicos não especialistas, embora a gente tenha muitas especialidades ajudando e contribuindo aí no atendimento dos pacientes COVID, mesmo sem ter a especialização, mas com suporte, na medida do possível, dos intensivistas. Mas anestesistas, pneumologistas, diversas especialidades estão contribuindo, né? Sem eles, a gente não conseguiria dar conta aí de atender esses pacientes nessa época do COVID. Doutora, antes que a gente entre assim nessa questão do Covid, que eu acho que todos nós queremos saber, né? Porque a gente está vendo nas mídias o cansaço, o esgotamento de vocês. Eu queria traçar um paralelo. Como é que era a sua rotina lá em final de 2019, início de 2020, antes da pandemia? Plantões, como é que funciona isso? Como é que é o médico, vamos dizer assim, o médico, aquele que tem consultório, a gente tem um horário, vai lá, agenda. O intensivista não, ele tem uma sistemática de trabalho diferente, né? A gente tem a vantagem e a desvantagem, né, na terapia intensiva. Todo médico que faz plantão tem um benefício, entre aspas, de ter, teoricamente, alguém que vai substituí-lo a partir de um certo horário. É claro que em algumas situações críticas a gente acaba ficando mais do que o horário, mas de maneira geral existe uma escala de substituição, então tu faz um plantão de 12 horas, às vezes emenda com outro hospital, mas enfim, há essa troca, né? Uma das questões da gente não ter o consultório é ter um controle, então, teoricamente, sobre esse horário que a gente vai trabalhar, né? Mas com a pandemia acabou exigindo que a gente tivesse um incremento, né, na carga de plantões, né? Muitos hospitais têm plantões extras de forma compulsória porque não tem com quem contar, então há uma sobrecarga. E eu senti um baque muito grande porque eu vim de uma licença maternidade, né? Tive que voltar antes da minha licença maternidade, eu teria um mês a mais de férias e tive que voltar por férias suspensas relacionadas ao Covid, né? E foi uma mudança de rotina muito drástica, né? Que envolve não só cuidados de prevenção de infecção dentro do hospital, mas também no momento que tu vai para tua casa, né? E com um medo contínuo, né? De poder transmitir isso para as pessoas que tu ama
Enfim, cada um tem uma estrutura que permite ou não o isolamento total, né? No momento que está fora do hospital. Sim. Doutora, mas voltando um pouquinho, a senhora tinha um fluxo, é uma carga horária, correto? A sua carga horária, até então, claro, a senhora estava grávida, você licença maternidade, ela era uma carga horária, digamos assim, mais flexível antes da pandemia. Flexível não diria a palavra. Eu acho que o contexto da pandemia mobilizou muitos dos intensivistas a contribuírem mais do que se fazia antes, por uma questão de realmente não haver possibilidade de outros médicos assumirem. Houve uma exigência também em relação à extensão do número de pacientes que o intensivista atende. Então, inclusive, recentemente saiu uma alteração na norma que regulamenta isso, né? Porque a gente tem uma relação máxima de um intensivista para cada 10 pacientes. Esse é o limite preconizado pela resolução, né? E recentemente houve essa flexibilização de ser 1 para 12, né? Mas a gente sabe que nos pacientes que têm, com a gravidade que os pacientes de Covid têm, isso aí é uma sobrecarga de trabalho absurda para o intensivista, né? É um ambiente, eu não estou trabalhando atualmente em UTI Covid, nós somos uma UTI retaguarda aqui no Cristo, que significa que é uma UTI que recebe pacientes que já estão fora da fase do isolamento. E isso é um alívio para o profissional de saúde muito grande, trabalhar com pacientes que estão fora do período de isolamento, porque isso dispensa aquela paramentação contínua, né? E o estresse contínuo, que é tu tá perto do paciente com risco de ser contaminado, né? Então, as pessoas que seguem trabalhando, né, e já estão há mais de um ano trabalhando dentro dessas unidades, estão exaustas, sobrecarregadas, né, desgastadas pelo perfil de pacientes grave e muitas frustrações também por não conseguir reverter muitas das situações, pela questão da tristeza, da gente ter que lidar com as famílias, perdendo os seus familiares. Então, tá sendo uma rotina muito, muito pesada trabalhar com pacientes Covid, especialmente os que estão na fase ativa, né? Não deixa de ser difícil os Covid que a gente recebe aqui. Desculpe eu interromper. Tá falando da fase, então a Covid, quando entra na UTI, vamos lá, existe uma classificação, não sei se essa é a palavra correta, de fases dentro da UTI que vocês procedem com eles ou adotam para cada doente? Existe a fase da questão que eu acredito que tu esteja perguntando, que é em relação ao período de isolamento, por exemplo, é que todo o processo, por exemplo, porque a pessoa entra até chegar a tubação e vamos lá, e sai. Então, existe fases de classificação, uma classificação dentro da UTI? Sim, existe a fase aguda da doença, né? E a fase mais crônica, né? Mas o que a gente vê é que os doentes são muito graves, desenvolve disfunções de vários órgãos, né? Não fica limitado ao pulmão as complicações dos pacientes com Covid. E o que a gente vê é que mesmo os pacientes que já passaram 2 semanas continuam fazendo complicações muito importantes. A gente está recebendo esses pacientes aqui, transferidos da UTI do Hospital Conceição, e apesar de já ter mais de 2 semanas, que é o período que permite sair do isolamento respiratório, né? Apesar desse período, esses pacientes continuam fazendo complicações muito graves e complicações como se fosse ainda agudo, que é ainda a fase inicial, né? Então, são doentes que ficam muito tempo internados na UTI, né? Precisando, por muito tempo devem ter visto já no jornal, esses dias demonstraram um vídeo que é do Hospital de Clínicas em relação ao procedimento de prona, né? Sim. Que é um procedimento de virar o paciente de barriga para baixo, né? Para a gente tentar melhorar a oxigenação do paciente, que é quando o oxigênio cai demais, né, no sangue. Então, por muito tempo a gente fica muito envolvido com esses pacientes, com uma dedicação bastante pesada do ponto de vista de trabalho mental, físico e emocional, desgaste emocional relacionado tanto aos fracassos quanto a esse contato que eu mencionei com as famílias, que é muito triste, né? Doutora, apesar desse desgaste, a gente tem visto aqui alguns comentários, não sei se você está conseguindo ler,
Pedro Ernesto Denardim diz que vocês são heróis e são heróis mesmo. As pessoas dizendo muito bem, parabéns aos médicos. Tem muito comentário aqui agradecendo e valorizando esse momento do pessoal que está à frente do Covid. A gente sabe, como você disse, que é difícil, tá? Trabalhar em TI já não deve ser difícil. A médico não é uma profissão muito fácil, como tantas outras, mas médico especial trabalha com a saúde, trabalha com pessoas. O intensivista é aquela pessoa que está na ponta, que pega o paciente como lá com uma fase um pouco mais crítica aqui. Oi, estamos fora de novo? Estamos certo? Nós estamos certo. Oi, doutora. O pessoal está nos assistindo aí, por favor, confirmar para ver se nós estamos na linha. Hã? O pessoal está nos assistindo, por favor, confirmar aí, por favor. Oi, pessoal. Oi. Oi. Oi, eu estou te vendo agora, doutora. A doutora voltou. Doutora, não tinha voltado. Então, assim, eu estava recebendo muitos parabéns a todas as áreas da saúde, enfim, a todo mundo está transmitindo. Eu gostaria de também registrar que as pessoas que estão nos assistindo, que não são poucas, nós estamos com 90 pessoas nos assistindo, né? Estou dando parabéns à senhora e a toda a equipe médica, enfermeiros, que, enfim, que estão na linha de frente. Agora, eu estava perguntando à senhora o seguinte: está na ponta de uma UTI, está muito próximo de algo que ninguém gosta de ouvir, que é a morte. Né? E quem transmite isso ao familiar é o médico. Né? Então, eu queria entender uma questão nesse assunto. Hoje, como é que está isso? Como é que está esse contato com os pacientes, com os familiares dos pacientes? O paciente interna, está em Covid, ele fica isolado, os familiares não vê. Como é que está essa comunicação com o paciente? Bom, vocês estão me ouvindo? Estamos, está tudo certo. Tá. Bom, a internet está ruim porque eu estou no hospital ainda. Bom, infelizmente, com o isolamento, né, acaba tendo esse afastamento das famílias, né? Existiu uma determinação desde o dia 1º aqui no hospital, no grupo hospitalar, na verdade, com a suspensão total das visitas, né? Foi um momento de agravamento da pandemia. A gente sabe o dano, o impacto muito negativo que isso tem, tanto para os pacientes, quanto para os familiares, quanto para tanto a questão da proximidade, a questão das referências que o paciente perde, né? Quanto para nós também, na capacidade de transmitir as notícias de forma palpável e com uma impressão correta que deve ter na comunicação das notícias críticas, né? A comunicação da notícia tem muito o feedback que o familiar dá, não só em comunicação verbal, mas também na linguagem corporal. E a gente perde isso por completo, dando notícias pelos telefones. Mas, infelizmente, foi um período, né, que foi necessário essa perda desse contato direto aí. As famílias não estavam vindo, né? E nós estávamos dando notícias apenas por telefone. No início da semana passada, a gente retomou essa discussão, tendo em vista que o nosso hospital aqui não é um hospital com público-alvo COVID com isolamento, né? Então, nós optamos por rediscutir e retomamos as visitas de forma rodiziada. É claro que em situações críticas, muito delicadas, ou em situações que os pacientes estejam acordados, e com claro benefício de contato com a família por desenvolverem episódios de confusão importante, que a gente chama de delírio, né? A gente flexibilizava as visitas e vinha por um momento ali fazer essa visita, algumas de despedida e outras nesse amparo ao paciente, né? Mas nessa última semana, então, foi retomada a visita rodiziada, né? Claro que segue, no momento é uma visita por semana na nossa UTI maior, e na nossa UTI menor aqui a gente conseguiu fazer 2 visitas por semana. E, felizmente, finalmente tivemos cursos e uma organização interna que o hospital nos proporcionou e colaboração da equipe da psicologia aqui do Hospital Cristo Redentor para poder fazer videochamadas, que é algo que realmente ajuda muito, né? Tanto para as famílias ficarem um pouco mais tranquilas de visualizarem o paciente, quanto do paciente de poder ter um contato
com seus familiares, mesmo que breve ali por câmera, isso ajuda bastante. Ótimo, é uma boa notícia, acho que é uma boa notícia para os familiares. Doutora, a gente está falando em questão da sua vida profissional, mas tem aquela questão também que sai da UTI cansada, sai como a gente está vindo, como a gente já bem falou, vai para sua casa, seu condomínio, sua família. E aí? Aí não é mais a doutora Marina Yossi, eu acredito que seja mãe, esposa, vizinha. Como é que é tirar isso, sair, vira a chave, vai e pronto? Como é que é isso? Mudou muito do início, acho que como para todo mundo, assim, né? Como eu disse, eu saí de uma licença maternidade, de um pânico horrível, de não querer voltar a trabalhar nesse cenário de incertezas, né? Não que tenha muitas certezas agora, mas um pouquinho mais do que antes a gente tem. Dá licença só um pouquinho. Dá licença só um pouquinho. A senhora fala em certeza pelo fato de a senhora se contaminar e levar isso para sua família, para o seu filho, para o seu marido é médico, né? Mas mais para o seu filho e para os seus familiares, é isso? Quando voltou? Incertezas em todos os sentidos, mas especialmente das possibilidades, né, de uma infecção, do que poderia causar, né, dos métodos de contaminação. No início, era uma preocupação muito importante. Eu saía do trabalho. Bom, primeiro que o meu primeiro dia de trabalho depois da licença, eu entrei no hospital, eu me lembro que eu tocava em alguma coisa e passava um álcool. Eu passava o crachá, eu passava um álcool. Eu passava álcool em tudo, era quase tomava álcool. Então, era uma sensação de que qualquer coisa que eu tocasse, eu ia me contaminar, né? E no momento que a gente ia para casa, chegava em casa e já tirava tudo na frente de casa, não tocava no meu filho, daí já chamava, né? Já ficava querendo logo uma interação e aí não toca, acho que talvez é melhor nem me ver quando eu chego em casa, né? E toma banho e lava tudo e fica com lava a roupa, né? Nunca usar a mesma roupa. E o sapato, Deus o livre, passa álcool no sapato. Então, era toda uma rotina, um ritual de entrada dentro de casa que era um certo pânico, né? Isso não é mais assim, né? Doutora, mas saber uma coisa, né, doutora? Saber uma coisa, desculpe interromper mais uma vez, mas saber uma coisa, a senhora esclarecida do meio médico, né? Passando e tendo esse tipo de comportamento, tendo esses medos, né? E a sociedade, né? A sociedade que não tem tanto conhecimento, não pensava dessa forma, né? Olha a contradição de comportamentos, né? Contradição de comportamento. Desculpe, perdão, desculpe. Mas pode continuar. Depois passou, você estava dizendo isso. Acho que o tempo foi passando, né? E a gente vai, de certa forma, relaxando, por um lado humano, de ver que a coisa também estou conseguindo me controlar. Eu felizmente não tive Covid até o momento, né? Mas não Ninguém na sua casa pegou Covid? Enfim, tomamos cuidado. O meu marido. Ninguém na sua casa pegou Covid? Desculpe, perdão? O meu marido teve Covid. O meu marido teve Covid. Sim. Teve Covid. Certo, a senhora não pegou? Não peguei. Não peguei. Mesmo dividindo o chimarrão com ele, né? E não, mas não pode, doutora, mas não pode dividir, né, doutora? Mas não pode dividir, né? A senhora não sabia quando dividia... A senhora dividia a cuia quando não sabia que ele estava contaminado, é isso, né? Isso. Exato. Apesar de que a gente não sabia que ele estava infectado, a gente tomou chimarrão junto, né? Eu digo, deu um beijinho de boa noite, pelo menos, né? Então teve contato. E apesar disso, eu não peguei, né? A gente ficou 10 dias afastado, eu tive que sair de casa, né? Ele foi um pouco resistente por um período, achou que quer ficar longe, né? Mas é algo que a gente teve que respeitar. Felizmente, a gente também tem amigos próximos. O meu amigo Antônio Infecto me ajudou muito na época, assim, ajudando nas recomendações, justamente por essas inseguranças, né? Sim. O PCR dele não foi positivo, foi só na sorologia que apareceu. Então, são todos, assim, pormenores que a gente teve que lidar ali com um bebê pequeno. Mas, hoje em dia, não que dê para relaxar, né? Longe disso, né? Mas a gente tem estudos recentes que nos tranquilizam, assim, de que
a chance de te contaminar com aquelas compras do super, né? Que tu não passou álcool em tudo, ela é muito menor do que se achava no início, né? De que o álcool que tu não passou no sapato não é isso que, né? Não é ali que tá o Covid ali, né? O mais importante é a questão da higiene de mãos, o uso do álcool adequado, o uso da máscara que vede adequadamente, né? A troca da máscara frequente, né? E a questão do cuidado com os olhos, né? Dentro do trabalho a gente usa o face, né? Que protege, ou o óculos, mas fora do trabalho cuidar para não passar as mãos. E assim, tu te protegendo dessas fontes, assim, tem uma chance de uma proteção bem efetiva. Então, a gente acabou conseguindo ficar um pouquinho mais tranquilo na chegada em casa, né? Não significa longe de significar um relaxamento, né? Eu continuo tomando banho quando eu chego em casa, né? Mas eu dou um oizinho, assim, de longe pro meu filho hoje em dia, né? Depois de passar o meu alquinho. Então, eu acho que é uma transição, assim. E tu perguntou do condomínio, né? O condomínio tem muitos médicos no meu condomínio, tem muitas enfermeiras, profissionais de saúde. Mas é isso que eu queria saber do seu condomínio. A senhora saiu da sua casa, quando casou, foi morar num apartamento, eu sou bom de memória, tá? Aí, a senhora, quando a senhora teve o bebê, o seu filho, a senhora já estava morando nesse condomínio, que é um condomínio de casa, a senhora já morava lá? Quando teve o bebê? Sim, já estava morando lá. Ele nasceu. E aí, como é que era o seu convívio? Como é que naquela época era o seu convívio? Como é que a senhora viu o seu condomínio? É um condomínio horizontal, tem uma quantidade, não digo muito grande, mas acho que tem umas 60, 70 casas, pelo que a senhora me falou, né? Como é que você utilizava as áreas comuns? Como é que transitava com a vizinhança? São 178 casas. Quanto? 178 casas. Ah, desculpa, eu compreendi mal, desculpe. É um condomínio horizontal, um condomínio de casas, né? Até os 4 meses do meu bebê, a gente tinha uma convivência normal, sem pandemia, né? E o fato Doutora, o que é convivência normal, até para você entender? Porque a senhora é médica, tem um monte de médico. O que é convivência normal? O que vocês usavam da área comum? O que vocês viam do condomínio naquele momento antes da pandemia? Antes da pandemia, a gente tinha a grande vantagem de poder circular nas ruas do condomínio, né? Poder interagir, um momento, de novo, da minha licença, o momento do passeio de tardezinha com o Felipe nas ruas do condomínio era um momento de interagir, né? Com os vizinhos, de poder conversar um pouco, jogar uma conversa fora, trocar uma ideia com as mães que já tiveram suas crianças, né? Dicas. Então, era um momento muito acolhedor, assim, né? Apesar da gente... a gente nem conhecia muita gente, e com o bebê permite isso, né? Da gente se aproximar das outras pessoas, né? Antes do meu filho, eu tinha o meu afilhado, que eu também levei para usufruir da estrutura, né? E a gente se mudou para esse condomínio, não para ter filho, né? Mas pensando no quanto os nossos filhos aproveitariam daquela estrutura, né? Do play, da piscina. Eu sou muito piscineira, né? Então, desde sempre aproveitei a piscina térmica, a piscina externa, qualquer piscina eu estava dentro, né? Então, já estava planejando depois que tivesse o bebê, ia retomar, tinha um grupo de vôlei que estava sendo criado lá do condomínio, né? Então, são muitas possibilidades, né, de ser ali, mas eu acho que isso da circulação, sendo aqui esse ambiente de casa, um ambiente horizontal, a circulação das pessoas ali era algo que era muito, que me cativou muito ali no condomínio, né, permitindo jogar conversa fora com os vizinhos, quando vê, já estava tomando um mate meio combinado na esquina, né, então eu acho muito encantadora a proposta desse tipo de condomínio, assim. Mas, doutora, a senhora sabe, na live passada eu estive comentando com o Pedro Ernesto, né, que foi nosso convidado, assim como a senhora, os condomínios horizontais hoje, esses grandes condomínios, apesar de não parecer, porque as pessoas, geralmente se passa de ônibus, de carro, não vê, tem uma infraestrutura hoje para receber também esse condômino
com os bancos, com áreas churrasqueiras, com pequenos playgrounds, que também tem esse mesmo tipo. Aliás, eles permitem aos condomínios a também ter essa mesma relação que a senhora está tendo no seu condomínio horizontal. Porque eu vejo que, apesar dessas construções, gente, é uma arranha-céu, não. Está se trazendo para esses condomínios essa relação de preocupação de ter a convivência dentro das suas áreas, dentro do seu espaço. E aí eu entro numa pergunta para a senhora que a gente tem enfrentado, mas nem tanto, mas no início, que é a dificuldade das pessoas saberem que no momento de pandemia vai se fechar uma área comum, vai ter essa questão de impedimentos, porque é para cuidar da saúde. Como é que foi no condomínio da senhora? Não sei se ela está me ouvindo, doutora. Oi, doutora. Caímos? Está me ouvindo, doutora? Tá me Agora ouvindo? sim. Eu estou lhe ouvindo. Eu fiquei Tá. Eu queria saber como é que foi, porque eu estava falando o seguinte, não sei se ela me ouviu. Tem essas áreas comuns, tem tudo isso, como eu falei, né? Voltou a doutora, tá? Falando aqui, o Daniel está falando que voltou. Tem essas áreas comuns, enfim, doutora. Foi muito difícil, né? Não só para a senhora, mas para todos. Essa convivência em área comum realmente traz o risco, é ali mesmo. Vale a pena a gente se privar hoje, respeitar essas regras, para que a gente tenha um controle dessa famigerada doença, esse famigerado vírus. Como é que a senhora se sentiu com isso também? Assim, eu tenho costumado usar a expressão, assim, que a gente tá castrado, né? Castrado de muitas vivências, né? Todo um planejamento que se fazia para médio e longo prazo não existe mais, né? É tudo assim, um dia de cada vez, a gente não sabe como é que vai estar a bandeira hoje, como é que vai estar a bandeira amanhã, né? Então, é muita angústia, assim, nessas decisões. O que eu acho é que no início eu me perguntava assim, o que adianta fechar a pracinha, né? Se as crianças estão se aglomerando aqui na rua, né? Mas por um lado eu penso que talvez elas se aglomerem menos, ficando em ruas separadas, né? Seja uma forma de evitar uma grande aglomeração, né? É inevitável para quem tem filho pequeno, e eu ainda não estou nessa fase porque o meu filho não interage tanto, não tem aquela necessidade do toque nas outras crianças como as mais velhas, né? Mas é impossível manter as crianças dentro de casa, né? Então, é uma adaptação que o condomínio acaba tendo que sofrer. Eu acredito, assim, que essa questão da não contaminação pelas superfícies é algo que, com certeza, né, não tão clara, pelo menos, é algo que nos tranquiliza um pouco mais. É claro que isso exige uma organização do condomínio, né? Por exemplo, o espaço Kids está fechado no nosso condomínio, né? A gente pensa, o inverno está chegando aí, o que nós vamos fazer com algumas crianças que precisam desses ambientes, né? Uma alternativa seria, talvez, fazer por modo de reserva, né? Com um número limitado de crianças, né? Mantê-los fechados, não sei se é algo que cabe, né? A gente está num momento do estado que ainda nem as aulas foram liberadas, em compensação, muitas outras atividades foram, então tem todo um dilema em relação a isso, né? E as crianças não estão indo para as escolas, mas estão se aglomerando dentro dos condomínios, né? Então, as administradoras e no grupo do condomínio há muitas queixas em relação a isso, né? Em relação à administração, né? Sobre essa dificuldade de individualizar o uso de cada espaço de acordo com o momento da pandemia que se está vivendo. Parece que as regras são só abre ou fecha, né? E não há, assim, uma individualização, né? Se fala muito da academia, a academia fechou, né? A nossa academia é muito grande. Então, assim, poderia se haver, então, vamos fazer uma consultoria com um médico, com um infecto, né? Com alguém que entenda disso, para ver qual é a melhor forma de dividir a academia, para que não uma baita academia daquela não fique sendo utilizada por um, né? Então, isso exige uma postura ativa. Esse final de semana eu fui num clube também, né? Eu sou sócia de um clube de Porto Alegre e a gente foi no clube e aí tinha uma das atividades, que era o beach tênis lá, que estava liberado, cheio de gente, um monte de gente sem máscara, né? E
A quadra de basquete estava fechada, o espaço para o skate estava fechado. Então, assim, não faz sentido nenhum. É uma coisa que não tem uma lógica. Então, assim, dentro do clube não havia uma lógica, né? Então, pelo menos organiza para que... Bom, então, um número de pessoas X para basquete, ou basquete individual, o skate, meia hora para cada um. Mas não, uma placa de proibido e aí aquele espaço não é utilizado, né? Então, isso demanda mais trabalho para organizar, né? Assim como nós aqui tivemos que fazer todo um trabalho de rodízio, né? Dos familiares. De certa forma, as administradoras também vão ter que se dedicar a individualizar melhor o uso dos espaços para que a gente consiga, de alguma forma, seguir aproveitando, né? Um pouco, assim, e proporcionando, né? Crianças que precisam gastar mais energia, algum espaço aí para poder usufruir, né? Claro, sempre com responsabilidade, sempre com uso de máscara, aqueles cuidados que já são bem conhecidos aí. Doutora, deixa eu colocar uma situação. A Objetiva, né, o Grupo Objetiva é especialista em administração de condomínios. Nós somos um grupo de 4 empresas, tudo ligado à área imobiliária e de administração de condomínios. A ideia de criar esse projeto, Vidas e Condomínios, é exatamente trazer as pessoas que vão trazer a sua vivência em condomínio. E a senhora falou muito bem a questão da administradora, né? Sim, doutora. Essa ideia, essa Vidas e Condomínios é para humanizar esse sentido de vida e de convivência nos condomínios. Por quê, doutora? Porque não é o fato de organização. O mais difícil para nós que estamos aqui na ponta é entender que se tratam de vidas e de pessoas que têm um comportamento muito distinto. E para nós, e em especial até no síndico nesse momento, organizar isso com essas pessoas com esse comportamento e com visão diferentes, é que fica difícil a gente mensurar que a sua academia é grande e que possa botar 10 pessoas. Então, essa dificuldade passa daquilo que é a nossa visão hoje de condomínio, de humanização, de compreensão do seu vizinho, que faz parte do contexto, que não é exclusivamente ele, por ser proprietário, que vai ocupar do jeito que ele quer e da maneira que ele imagina que seja. Então, isso é o que a Objetiva está fazendo, está tentando fazer e mostrar para as pessoas através desse projeto, que é um coletivo. É um coletivo que naquele momento que a senhora estiver lá na sua academia, é porque a senhora se prontificou, se programou, né? No sentido de que tem que haver essa programação, porque o momento exige isso. E o momento exige isso. Então, esse projeto é exatamente para isso. Mas eu queria, até porque, né, doutor, nessas questões existe aquilo que a gente tem visto, que é os decretos estaduais. Então, a gente também fica muito, e o síndico especial fica preso a isso. Então, esses decretos que também estabeleceram essa relação de convívio. Mas eu queria voltar um pouquinho, agora voltar para a sua atividade. Como é que a senhora vê? Nós tivemos um pico, né, vamos dizer assim, em 2 momentos, né, da Covid. Lá, acho que, pode ser que me corrija, antes do final do ano, né, um pouquinho antes ou no final do ano ali, que teve um pico, né, que chegou a 87. Eu não me lembro, não trouxe aqui, né, não é para debater Covid que nós estamos, mas por curiosidade, eu acho que todos aqui que estão também gostariam de saber um pouquinho. Tivemos um pico ali no final do ano, né, em junho, julho, ali um pico, mas que não se compara ao que nós vivemos nos últimos momentos. Porém, ali em janeiro, a senhora pode me ajudar melhor, aí fomos a 120%, pessoas esperando os UTIs. Como é que foi isso para a senhora que estava lá na ponta? Como é que era aquele telefone, coordenadora ligando e vendo os pacientes angustiados, as pessoas precisando? Como é que foi isso? Como a Secretaria de Saúde conduziu? Como o Grupo Hospitalar Conceição, a qual o seu hospital é ligado, tratou essas questões? Como é que se escolhia isso? Porque tem que escolher paciente. É difícil, né? A falta de leitos de UTI ou a espera de UTI, ela sempre existiu, né? O dimensionamento, né, do número de leitos, infelizmente, é aquém, né? E a gente sabe que no interior carece muito, então acaba que Porto Alegre acaba sendo como uma referência, né? E alguns grandes centros também no interior do estado, né? Mas com a pandemia a gente só teve isso mais exacerbado, né? Então essa espera, essas listas sempre existiram. Existem
resoluções dentro das associações médicas de medicina intensiva, né? Que determinam, né, como a gente vai priorizar a escolha do paciente que vem para UTI. Então, essas prioridades que se comenta hoje em dia, elas sempre foram utilizadas, né? O paciente que mais se beneficia é o paciente que vai ter prioridade sobre o leito. A lista de UTI, ela não é uma fila de espera que quem entrou primeiro vai chegar primeiro na UTI. Né? Então, isso sempre existiu, infelizmente, né? Isso só aflorou mais, infelizmente, esse cenário, né? Quando a pandemia teve o seu pico deste ano, no meio do ano passado, na verdade, a gente teve que ampliar o número de leitos dentro do GHC, né? E ampliando os leitos de retaguarda, né? Para receber, então, poder desocupar leitos da UTI do Hospital Conceição, né? Permitindo que os pacientes mais agudos pudessem ser atendidos lá, né? Então, a gente estava liberando leitos para eles com esses pacientes para poder permitir o atendimento agudo lá, né? Lembrando que o agudo é em relação ao isolamento, né? O tempo de isolamento. Nós chegamos a fechar por um período essa UTI de retaguarda, né? Porque teve uma melhora do número de casos, né? Que precisaram de UTI. E, infelizmente, no início do ano, no final do ano passado, nós voltamos a ter um incremento de casos e precisamos retomar a retaguarda. E, lamentavelmente, nestes primeiros 3 meses do ano, né, todo mundo acompanhou os 2 novos picos aí da pandemia. Nós tivemos que ampliar para uma área, inclusive, de sala de recuperação. E, nesse momento, inclusive, com um quadro de médicos intensivistas já no seu limite de capacidade de atendimento, né? A equipe de anestesia teve que nos dar esse suporte, né? Então, eles estavam atendendo esses pacientes que são de UTI dentro de uma sala de recuperação, né? Com suporte e orientação, como se fosse uma consultoria do intensivista, para poder dar o atendimento que esses pacientes precisam. E lembrando assim, aqui é um hospital, nós somos um hospital de trauma, referência de trauma, né, de grande queimado e de neurocirurgia, né? E, lamentavelmente, esse perfil de pacientes não deixa de existir, né? Então, a gente não deixou de receber pacientes grandes queimados, não deixou de ter acidentes de carro graves, trazendo pessoas que precisavam do nosso atendimento aqui. Então, não tem como a gente bloquear, né, um atendimento que é o nosso perfil, né? Se nós deixássemos de atender, não teria quem atendesse. O HPS é do mesmo perfil, né? Mas o HPS chegou um momento que também se determinou que eles passariam a receber Covid, né? Então, mas a gente precisa manter alguns hospitais não Covid ativo, né? Senão todo mundo pega Covid. Então, tudo é uma organização que é bastante difícil, como tu mencionou, é um telefone que não para de tocar, né? É um problema o tempo todo, tem algum problema acontecendo, algum fluxo novo, né? E a gente testemunhando e ouvindo relatos das angústias dos colegas do Conceição que estão na linha de frente, né? De pessoas que estavam na enfermaria, não tendo leito de UTI, né? Então, situações muito comoventes e entristecedoras, né? E a gente tem um limite do que consegue fazer, né? O que a gente tentou foi, bom, vamos ver, vamos dar alta, quem que se beneficia mais, quem que a gente vai poder ajudar, né? Vamos tentar adiantar procedimentos que talvez a gente esperaria um pouquinho mais para fazer, né? Na tentativa de ter um giro de leito, né? Mais acelerado possível, claro, dentro da possibilidade de segurança dos pacientes, né? Não adianta dar uma alta que vai voltar daqui a pouco, né? Então, Sim, tudo sim. isso é uma engrenagem aí que é difícil de articular, né? E a gente sabe aí que está lidando com vidas das pessoas, né? Pessoas jovens, pessoas com poucas comorbidades que estavam sofrendo e sem leito, né? Então, Doutora, foram meses bastante difíceis. como eu disse há pouco, né? Os médicos são heróis, cuidam de vidas, é algo que não tem preço, né? É uma frase meio jargão, mas não tem preço. Agora, nesse momento, o intensivista, que nunca, não digo a palavra nunca não, mas que não sabia nem o que era intensivista, está sendo, porque até está sendo como estamos dizendo aqui, heróis, né?
Porque, até para as pessoas saberem, o intensivista, ele não é o médico que vai prescrever um tratamento quando está lá dentro, quando tem o paciente. Ele só acompanha aquele procedimento da internação vindo de um outro médico. Eu acho que é isso também, né? Não necessariamente. Mas, Existem... mas quando eu saio de uma cirurgia e entro em estado grave, eu tenho um médico que me acompanhou. No caso, eu quero dizer assim, tudo bem, mas no caso da Covid, não. O responsável médico são vocês. Existem modelos de atendimento dentro da UTI, né? Eu trabalhava numa empresa nossa, né? Uma empresa de terapia intensiva, de medicina intensiva até há pouco tempo, né? E nós tínhamos um grupo que nós tínhamos um modelo de UTI, por muito tempo nós praticamos, um modelo de UTI que a gente chama fechado. Não é fechada de porta fechada, mas é no sentido de que o intensivista é o médico assistente do paciente. Então, existe esse tipo de modelo, que é o modelo que a nossa empresa acredita que seja o ideal, né? Que é o intensivista atendendo o doente crítico, né? Claro, com suporte de outras especialidades, mas sendo o médico central desse paciente, né? E tem um outro modelo, que é inclusive esse que eu atuo no momento, que é um modelo de que o médico intensivista, ele dá assistência para o paciente, mas existe um outro médico de uma outra especialidade, um neurocirurgião, um cirurgião que vai junto dar a linha aí do cuidado. Mas, essencialmente, quem tem que centralizar o cuidado do paciente é o médico intensivista. Eu trabalho no SUS há muitos anos, então é também diferente em relação ao particular, o convênio, né? Sim. O convênio tem um médico assistente, que é aquele que vai dar uma olhada no paciente, conversa com o intensivista e vai embora, né? Sim, e o intensivista que passa ali todas 6 horas, 12 horas, enfim, e vai estar mais próximo ali do cuidado mais dinâmico do paciente, né? Então, sim. Modelos de atendimento diferente, né? Mas o mais importante é trabalhar em parceria e haver uma porta aberta para comunicação entre os médicos, né? O paciente não é meu, não é teu, o paciente é nosso, né? Mas ao mesmo tempo também não dá para ter muitos, né? Se tem muito, quem tem muito médico também não tem nenhum, né? Então, mas e eu vou aproveitar o espaço para salientar a importância da especialidade, assim, de ter realmente o intensivista como centro aí né, de referência dessas decisões, né? Em conjunto, claro, com as especialidades que são pertinentes. Doutora, a gente teria mais 2 horas de papo, todo mundo aí dando palma, dizendo que é uma ótima live. Eu queria que a senhora tivesse rapidamente transmitisse algo para os nossos telespectadores, não, né? Mas aqueles que estão ouvindo a nossa live. O que a senhora pode transmitir nesse momento? O que a senhora está vendo aí, né, com a vacina, os tratamentos? Rapidamente, o que a senhora podia passar para nós, por favor? Eu acho que o mais, assim, a mensagem, né, primordial é a questão de que a gente tem que estar baseado na ciência, né? São talvez algumas coisas até clichês, já que eu vou dizer, que são bastante ditas, mas não tem espaço para negar que não é uma doença grave, não tem espaço para negar que no meu corpo é fechado, dizer que o meu corpo é fechado, que comigo não tem Covid. Aqui em casa não entra Covid, isso não existe, né? Isso é um delírio, é uma negação. A gente tem que se cuidar. Tá melhor, Mariana? Tá um pouco melhor em relação ao caos que tava. Não significa que tá tranquilo, significa que o sistema estava em colapso total e que pessoas de 40 anos estavam morrendo na enfermaria por falta de leito, né? Então, tá melhor? É claro que tá, né? A gente tá conseguindo ter um pouquinho mais de flexibilidade de atendimento de giro de leito, né? Porque os casos diminuíram um pouco, mas ainda não tá tranquilo, né? A gente precisa continuar se cuidando. Conforme as vacinas forem disponibilizadas, se vacinem o quanto antes, porque o quanto antes vocês se vacinarem, antes vai haver o público-alvo vai ser vacinado e talvez as pessoas, a próxima idade ou o próximo público-alvo seja antecipado se todo mundo se vacinar o quanto antes, quando for liberada para a sua idade, né? Então, a vacina é fundamental, ela não impede que as pessoas, assim como a da gripe, também não impede que as pessoas fiquem doentes, mas ela dá um pouquinho mais de segurança de que a forma não vai ser tão grave, né? Então, é fundamental que as pessoas sejam vacinadas.
Acho que é importante lembrar que tem a diferença dos 15 dias ali, que para quem tá para se vacinar, cuidar para não se vacinar com a gripe comum, porque isso impede a vacina do Covid. Então, atentar para esse tipo de informação, né? Eu sei que tá todo mundo louco. Deixa eu interromper, doutora, dá licença de interromper mais uma vez, não quero ser mal educado com a senhora, mas hoje mesmo uma pessoa que trabalha conosco foi fazer. É importante o que a senhora está falando, eu gostaria que a senhora frisasse isso, né? Porque hoje uma pessoa que trabalha conosco tem 63, já faz parte do grupo de vacinação, ele foi vacinar e por uma questão de protocolo, a enfermeira que vacina perguntou, o senhor está gripado? Como é que o senhor se... Não, não estou gripado. O senhor teve algum problema de saúde? Está tomando algum remédio? E eu estou tomando um antibiótico. E a enfermeira, naquele instante, disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor não tome a vacina. Eu sei que o senhor está ansioso, mas pode trazer um prejuízo para o senhor que a vacina... Então, eu queria que o senhor explicasse isso para nós também como uma utilidade pública, aproveitar esse momento para explicar. Quando você está gripado, quando você toma antibiótico, quando é que se toma essa vacina? Independente da ânsia, da necessidade, porque as pessoas estão com medo e realmente têm que ter medo. Que eu estou para ser vacinado. Como é que eu faço? Eu estou gripado. Qual é o pré-requisito para eu fazer essa vacina? Oi? Doutora? Será que nós caímos? Deu Não, uma voltou, cortada. Assim, eu lido muito mais com a parte da doença do que com a parte da prevenção, assim. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente está gripado, atualmente, a gente nunca sabe se é Covid, né? E tem um período, que, se eu não me engano, são 30 dias, a gente pode checar essa informação, né? Entre a doença e a possibilidade da vacina também. Então, se a pessoa está doente, teve um quadro, uma síndrome gripal recente, está tomando antibiótico, inclusive, para isso, a gente não sabe se a pessoa não está com Covid naquele momento, né? Então, tem algumas recomendações em relação a esse período, esse intervalo entre a doença e a vacinação, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente não consegue descartar que uma síndrome gripal não é Covid. Se não for uma doença grave, que precise uma falta de ar, algum sintoma mais importante, tu nem vai acabar nem indo no hospital e muitas vezes nem testar, né, para Covid, né? A gente às vezes fica só observando os sintomas respiratórios e não chega nem a fazer o diagnóstico de Covid ou não, né? Então, é provavelmente por isso que houve essa restrição em relação a não fazer a vacina. Doutora, eu vou fazer uma última pergunta para a senhora. O que a senhora vai fazer no seu condomínio com seu filho, com seu marido, assim que ele está liberado? A Covid já está já podemos passear no seu condomínio. O que o senhor diz para os seus condôminos fazer? Não só no seu, o que o senhor vai fazer para sua mãe, que mora em prédio, para as pessoas? O que o senhor olha, pessoal? Olhe para o seu condomínio dessa forma. Como é que é? O que eu faria se eu puder, né? Tá liberado, tá tranquilo, todo mundo vacinado. Alugaria os 3 salões de festas. É uma baita festa. Tem uma saudade enorme de reunir pessoas, de tomar um drink, né? E dividir momentos, né, da nossa vida que estão tão privados, né? Tão, de novo, castrados. É assim que eu tô me sentindo. E, claro, muito feliz com muitos aspectos. Felizmente, eu tenho a maternidade que também me dá muitas coisas boas, né? E eu continuo vivendo com a minha família mais próxima, até porque os meus pais precisam cuidar do meu filho quando eu tô trabalhando, então, felizmente, isso não tive que abrir mão, né? Mas eu queria ter uma grande festa para poder abraçar as pessoas, uma saudade, chega a me emocionar um pouquinho. Doutora. A saudade de abraçar as pessoas, de ter que, né? Pessoal, vamos olhar numa pracinha, né? Não, se ver de perto mesmo, assim. Então... Pessoal, eu queria agradecer a doutora Mariana Nunes Jost, médica intensivista, coordenadora da UTI do Hospital Cruz Redentor. Eu vi essa emoção nos seus olhos agora quando você falou em abraçar, comemorar. É isso que nós também queremos. Acho que grande parte todos é nos abraçar, comemorar. E esse projeto é esse, Vidas e Condomínios é isso. Abraçar o seu vizinho, humanizar seu espaço, compartilhar amor.
a Objetiva, e o Grupo Objetiva lançou esse projeto para isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Nós passamos de 1 hora, doutora. O papo teria, como eu disse, 4, 5 horas. Enfim, não sei quanto tempo. Mas muito obrigado pela sua colaboração. A gente espera nos encontrarmos novamente em breve. Aí sim, nos abraçando, né? Olha aqui, obrigado, Objetiva, doutora Mariana, pela live. Obrigado, doutora Mariana, tá? Obrigado mesmo por tantas mensagens. Não sei se a senhora conseguiu acompanhar tantas mensagens. Eu peço desculpas se eu não consegui fazer perguntas, né? Porque, como eu disse, era um assunto tão interessante. Olha, a Ana Alice, já estou chorando. Parabéns a vocês. Que bacana, pessoal. Que bacana mesmo. Eu agradeço no nome do Grupo Objetiva. Enfim, vamos trazer a doutora Mariana sim, mas daí para comemorar, para vibrar o momento e ver as fotos da doutora Mariana na festa do condomínio dela, assim como vocês farão de vocês. O Grupo Objetivo agradece a todos, desejo uma boa noite e na semana que vem, doutora Mariana, vamos estar aqui e queremos contar com a sua audiência também nos acompanhando nossas lives. Obrigado a todos, um beijão e boa noite. Desculpe ultrapassar o horário, tá, pessoal? Um beijão. Tchau. Acompanhe nossas redes sociais, vidasemcondomínio.com.br e nosso Instagram, tá legal? Um abração. Tchau. Um beijo grande, obrigada.